Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu ir chamar o Túlio. Túlio, manda a solicitação pra mim, por favor. Deixa eu mandar aqui, peraí. Eu acho que é assim. Mandei. Boa noite. Prontinho. Oi, Túlio, você tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo direitinho. Tá meu áudio tá saindo aí certinho? Tá. Tá travada sua imagem, mas peraí. Deixa eu ver se vai voltar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Boa noite pra quem tá chegando. Vamos esperar o Túlio. O meu aqui tá tranquilo. Quando quiser começar, Tá, vocês estão vendo o Túlio ou não? Eu não tô te vendo não, Túlio. mas tá aí. Peraí. Deixa eu sair. Eu vou remover você e aí você entra de novo. Foi? Oi? Me vendo? Tô te vendo agora. Vocês estão vendo tudo? Tá tudo bem? A imagem tá boa? Túlio, a gente não tá te vendo. Você quer. Se tiver no Coloca no Wi-Fi, acho que é melhor colocar no 3G. Vamos esperar o Túlio, pessoal. A mensada? Pronto. Agora P, melhorou. eu coloquei no 4G. É, então, o meu também. Coloquei em 4G. O Wi-Fi é muito ruim. Tá. Bom, boa noite, pessoal. A gente tá aqui com o Túlio hoje. Vamos falar um pouquinho sobre 5S, sobre TPM. Para quem não me conhece, eu sou a Pamela, sou engenheira industrial, sou diretora da Usimar Sopro, é uma usinagem em ferramentaria. Sou consultora industrial, atualmente eu faço muito implantação de 5S. E eu convidei o Túlio aí para mostrar pra gente que o 5S tem a ver com o TPM, qual a importância do 5S na base do TPM, né? Então, passa a bola pro Túlio se apresentar aí para vocês e depois a gente vai falando. Boa noite, sou o Túlio Martins. Tá me ouvindo? Tô vendo, Primeiro você pode. agradecer pelo convite da Pamela para participar dessa live com ela, falar sobre 5S, TPM, sobre as nossas experiências nessas áreas. Eu sou engenheiro mecânico e também tenho técnico de eletromecânico, tenho mais de 6 anos trabalhando na indústria automobilística, na parte de produção, manutenção, com TPM, com WCM, com manutenção autônoma e manutenção profissional, são os pilares que eu mais atuei. Trabalhei em grandes multinacionais, Fiat, FPT, CNH Industrial e, por último, trabalhei com Atlas Copco. E hoje eu faço trabalho no LinkedIn, que na rede, no LinkedIn, no Instagram, de produção de conteúdo voltado para gestão, manutenção, TPM, WCM, voltado para melhoria contínua. Esse é um pequeno resumo, né, da minha experiência. Legal. Bom, eu acredito que o 5S é fundamental para a base, por se tratar exatamente de um programa comportamental, um programa cultural, né? Então não adianta você só capacitar uma pessoa, sendo que você não mexeu na cultura dela, no comportamento dela, né?
Então, eu sempre falo, né? A gente até trocou um papo antes, que o 5S ele vem com essa base comportamental, né? De mudança de hábitos, de já vem com esse hábito de organização, padronização, limpeza. E o TPM vem com a base mais técnica, né? Então, um complementa o outro, né? Também não dá para você só implantar o TPM sem o 5S, né? E aí, Sim. bom, aí quero que você fale um pouquinho, né? O que que você acha sobre o 5S ser a Uhum. base do TPM, ser um dos pilares aí do TPM? O porquê que não dá para ter o TPM bom sem o 5S e os pilares. Uhum. O TPM foi lançado em 1779 com o objetivo de aumentar a eficiência global dos equipamentos, aumentar o OEE. E o 5S ele era tratado somente como uma atividade da manutenção autônoma, não de todos os pilares. E sem o 5S avançado, tinha dificuldade de avançar no pilar, na máquina piloto, na máquina modelo, vamos dizer assim, e também de disseminar o TPM nas outras máquinas. Você tem uma máquina modelo, que você vai fazer seus primeiros trabalhos, suas experiências, e depois expandir para as outras. Né? E sem um 5S avançado, sem uma implantação correta do 5S, tinha essa dificuldade de poder avançar e disseminar o TPM por toda a fábrica. Aí por isso que ele é tratado como uma base física e comportamental do TPM, para a implantação do TPM em todos os pilares, e com isso o 5S acabou sendo a base para todos os pilares, não só a manutenção autônoma, mas todos os 8 pilares do TPM. Os 8 pilares são manutenção autônoma, manutenção planejada, treinamento e educação, manutenção da qualidade, segurança, saúde e meio ambiente, melhorias do processo administrativo, o controle inicial e melhoria específica, melhoria focada. Que são estes 8 que são os pilares e a base, o 5S. O 5S, ele traz a facilidade para a implantação e expansão do TPM, de todos os pilares. Ele, com ele você tem uma facilidade na execução e também resultados rápidos. Você consegue ter resultados mais rápidos. E você consegue ter um aprofundamento para poder entender os pontos fortes e os pontos de melhorias e as oportunidades de melhoria que você tem na sua máquina. Sem o 5S bem implantado, sem os 3S ali, você não consegue enxergar essas oportunidades, enxergar seus pontos fortes. Fica tudo escondido. Por isso que o 5S é muito importante para o TPM. Ele é a base do TPM, né? Você fica Eu mais acredito. fácil, né, de você enxergar o TPM quando você tem já um 5S implantado, um 5S já avançado. Eu acredito que o 5S, ele é a base para tudo praticamente, né? Porque Uhum. hoje até eu fiz um post, a coisa certa no lugar certo, né? Na hora certa. Então, com o 5S você já reduz muito o desperdício, né? Você já trabalha muito com comportamento. Então, para você implantar qualquer ferramenta, seja o Lean, seja qualquer ferramenta, né? Seja o TPM, é muito mais fácil, porque a gente já trabalhou a consciência das pessoas, a gente já trabalhou o hábito, a gente já trabalhou o comportamento, né? Uhum. Então, é ruim a gente chegar numa empresa e falar, ó, agora você tem que fazer isso, né? Mas a pessoa não entende nem o porquê que ela tá fazendo aquilo, né? Tem a consciência da importância daquilo, né? Exatamente, tem que As ter frases que a um gente falou mais propósito. cedo, o bate-papo que a gente estava tendo, e o 5S não é para aumentar a capacitação profissional do operador, mas sim a conscientização dele, aumentar o nível de consciência dele, para ele poder entender a importância quando ele for aplicar 7 passos de AM, que é o pilar de manutenção autônomo, aplicar o manutenção planejada, que são os manutentores que planejam, que executam. Sem essa consciência do 5S, você não vai conseguir fazer isso. Não, eu acredito que o 5S ele não vai aumentar a capacitação profissional do operador. Ele vai aumentar o nível de consciência, exatamente isso que você Uhum. falou, né?
E o TPM ele vem para complementar isso, né? Com a parte técnica, né? Eu sempre bato nessa tecla porque o 5S não é só uma metodologia, mas é um programa, não é um programa de ordem e limpeza. É um programa comportamental e cultural. Por isso que tantas outras metodologias, qualquer metodologia, você precisa do 5S implantado primeiro, né? Não tem como você começar nada na bagunça, não tem como você começar um TPM sendo que a máquina tá vazando óleo, não tem um padrão, você não acha uma chave para você Você não consegue fazer. manter as condições básicas da máquina, né? Do equipamento. Exatamente. E aí a gente volta lá no básico, né? A gente fazer o básico bem feito. A gente ter as ferramentas certas, na hora certa, no tempo certo, pra gente produzir mais, né? E sem o 5S a gente não consegue isso, né? Se o cara vai arrumar uma máquina, né? E ele precisa se deslocar da onde ele tá, ou ele não acha a ferramenta, né, pra arrumar a máquina. Poxa, quanto tempo ele perdeu aí, né? Com essa? Quanto improdutivo ele foi, né? Sim. Os primeiros passos da manutenção autônoma, o primeiro passo é o 5S, é a limpeza inicial, né, tanto da manutenção autônoma quanto da planejada. E o objetivo é a redução do tempo de limpeza, é a redução do tempo de expensão, e o 5S vai colaborar muito nisso, né, vai te trazer muito benefício nesses primeiros steps. Você tem da implantação da manutenção autônoma, da manutenção da qualidade. Você não vai conseguir ter uma máquina que produz sem defeitos se ela não está limpa, se ela não tem os lugares corretos, se não tem os pontos de atenção, se você não enxerga quais são os pontos fortes do equipamento. Então, o 5S é muito importante. Se você não tem uma condição, se você tem o 5S como uma condição inadequada, você vai ter a dificuldade de implantação do TPM, de subir os outros passos, e do step 1, step 2, 3, e tanto na implantação quanto executar melhorias e aquilo, manter as condições de base da máquina, manter as condições originais. Sem o 5S, nada disso é possível. É, é, é verdade. Sabe o que eu queria que você falasse também, Túlio? Os benefícios do 5S no TPM e vice-versa. Sim, vou passar, eu tenho uma tabelinha aqui, dos principais benefícios do 5S em relação aos 8 pilares. Por exemplo, o combate a perdas, ele tem relação direta com melhoria específica, com a manutenção autônoma, com a manutenção planejada, com educação e treinamento, com melhoria específica, controle inicial. O combate às perdas ele vai ter a relação de benefícios com todos os pilares, com os 8 pilares do TPM. Um benefício que o 5S nos traz é iniciativa e criatividade. Ele tem relação direta com melhoria específica, que é você fazer as melhorias no seu equipamento, você executar kaizens, os projetos. Vai ter uma relação de benefício com a manutenção autônoma, diretamente com a manutenção autônoma. Zelo pelos equipamentos é um dos benefícios do 5S. Você vai ter uma relação direta com melhoria específica, com a manutenção planejada, com manutenção autônoma, com educação e treinamento, com pilar de educação e treinamento. Você tem o benefício do 5S, que é a maior conscientização das pessoas. Você vai ter uma relação direta com a manutenção autônoma, que é executada pelo próprio operador, e com o pilar de educação e treinamento, que é o pilar que desenvolve, né, o operador, que desenvolve os manutentores. Você tem outro benefício do 5S, que é padronização, vai ter uma relação direta com a manutenção autônoma, com a manutenção da qualidade. Você tem os seus padrões de qualidade para você seguir, os seus key points. Então, o 5S traz todos esses benefícios. A higiene da máquina, saúde e higiene do equipamento, vai ter uma relação direta com manutenção autônoma, com manutenção da qualidade, com saúde e segurança, menor desgaste físico e mental. Esse é um benefício também que o 5S traz, tanto o desgaste físico da máquina, quanto o desgaste físico do operador também, e o desgaste mental do operador. Ele vai ter a sequência padronizada para fazer.
vai ter um benefício direto com manutenção autônoma, manutenção planejada com o controle inicial e saúde e segurança, que é um dos pilares também do 5S. Aí, principais benefícios são esses que eu enxergo hoje. Eu acho que um ponto que é legal também falar, na higiene, eu vejo também a importância com o meio ambiente, assim, né? O quanto aquele equipamento está contaminando o meio ambiente. Tem alguma forma de reduzir isso, né? Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, a gente trocou o óleo normal, né, de usinagem, para um Uhum. outro tipo de fluido, que não tem, como se diz, é um fluido verde, tem tag e tudo, assim. Ele é à base de água, né? Faz a mesma Uhum. função que um fluido normal, que de óleo, só que ele degrine muito menos o ambiente e trabalha muito mais, é muito melhor, é muito mais produtivo trabalhar com A solúvel. eficiência dele, o resultado dele é maior, né? Sim, então eu acredito também essa parte do CPM é importante. Qual o impacto que a gente está gerando também no meio ambiente, né? Sim, isso aí vai É, então de saúde, de segurança, saúde e meio ambiente, né? sim, eu Eliminação acho. de vazamento de óleo, isso é muito importante no pilar de manutenção autônoma. Isso você vai conseguir como? Lá no 5S, nos primeiros S, você identificar suas áreas de difícil acesso, suas fontes de contaminações, de poeira, de óleo, de sujeira, tudo isso vem lá do benefício do 5S. Exatamente. Tanto que algumas empresas, durante a implantação do 5S, já implantam um TPM, porque vê como um gancho, assim, né? Então, Uhum. assim como às vezes algumas implantações implantam outras ferramentas, como Kanban, mudança de layout e outras coisas, algumas empresas com o 5S na implantação, puxam a implantação do TPM aí junto também, né? Sim. Para você implantar o TPM, primeiro você tem que ter já o 5S ali estabelecido, já implantado, feito algumas auditorias, o operador, no caso, ter já a consciência da importância dele, porque é ele, no final das contas, é ele que executa, é ele que faz girar o PDCA, que faz o TPM acontecer, que faz o 5S acontecer. Então, o 5S vai trazer essa consciência da importância dele para você poder implantar o TPM, ter facilidade na implantação da manutenção autônoma, da manutenção para qualidade, para você ter os padrões, para ele seguir aquele padrão, ele entender por que ele faz aquele padrão, qual que é o benefício, o resultado que ele vai ter daquilo, e não só colocar para ele fazer, né? Ele tem que ter essa consciência da importância que é para fazer. Eu acredito também um outro ponto super importante aí do TPM é a parte de visual, né? A gestão visual. Então, eu acredito que facilita muito, né? O dia a dia do operador, da pessoa que está fazendo a manutenção, marcar o mínimo, o máximo, né? Todas essas marcações, esse controle visual que vem junto com o 5S é super importante para seguir o TPM, né? Para dar uma estabilidade maior no TPM. Sim, manutenção dos padrões na qualidade, você vai ter quantidade mínima, máxima, tolerâncias, a rota de inspeção, lubrificação, de limpeza na manutenção autônoma. O 5S, aí você vai ter todos os lugares demarcados, vai ter a quantidade de mínimo e máximo, como você disse. Porque senão você vai estocando sobressalente ali do lado e a hora que você vê, já Exatamente. está tudo, você não consegue manter. O 5S ela atua tanto na produção, nos processos, né? É, manter os equipamentos. Na manutenção, vai ter a organização do box, a organização dos carrinhos, dos ferramental, das ferramentas, você ter um fácil acesso às suas ferramentas, para você não ter a parada de máquina, que você não pode ter máquina parada. No WCM, por exemplo, a manutenção tem que atender em menos de 3 minutos. Ele tem que achar a peça no almoxarifado em no mínimo 3 minutos. No almoxarifado também, você tem que ter a implantação do 5S para você
saber quais peças sobressalentes, a qualidade daquela peça, porque não é só estocar. Às vezes você estoca e você vai estar estragando a sua peça, dependendo da forma como você armazena ela. Então, o 5S, ele incorpora tudo, ele participa de todos os setores, de todos os processos que tem na implantação do TPM, dentro da produção, manutenção, no xerifado, no Sim. desenvolvimento dos operadores. É, você falou um resumo, eu achei importante, eu anotei alguns pontos também, né? Que o TPM combate as perdas, né? Então, qual o papel do 5S no combate às perdas, né? É a conscientização das pessoas, né? Uhum. De a mentalidade enxuta que a gente fala, né? De a gente enxergar o que realmente agrega ou não valor. Agora, o TPM, ele vem com a parte mais técnica, né? Com o estudo mais técnico, né? Enquanto o 5S vem com a parte comportamental, né? Tem o zelo pelos equipamentos, né? O 5S, ele tem uma visão mais estética, né? O TPM, ele tem uma preocupação mais funcional, por isso que muitas vezes empresas implantam o TPM durante a implantação do 5S, né? Então, como o 5S é um programa mais comportamental, vem o TPM com uma parte mais técnica para complementar isso, né? Para ter uma base técnica de, né? Ter um princípio, né? Por que vai Uhum. limpar, né? Por que vai limpar a máquina? Qual o propósito disso, né? É para manutenção? É para ela durar mais, né? Ajuda isso a ser mais produtivo ou não, né? Então tem que ter um propósito a limpeza, né? Então acredito que o TPM vem com uma limpeza mais de inspeção, né? De ter um padrão a seguir, ter um checklist, a funcionalidade da máquina, o aumento da eficiência da máquina, tá ligada com a limpeza, com o zelo pelos equipamentos, né? Sim. A padronização, né? O 5S vem muito com ordenar as coisas, criar o checklist, né, necessário. E o TPM busca as atividades de operação e a manutenção. Então, eu acredito que é mais ou menos por aí que a gente cria os cronogramas, né, de manutenção, de manutenção preventiva, Então, preditiva e etc, né? E a higiene, que mais eu já tinha falado, né, que é voltado para o bem-estar de todos, né? É importante porque é muito ruim a gente trabalhar num ambiente sujo, desorganizado, a gente trabalhar numa máquina que está vazando óleo, né? Que a gente pode escorregar a qualquer momento por causa de óleo, né? Então, se a gente não tem essa organização, essa limpeza, né? Isso em qualquer área, né? A gente não consegue implantar outras coisas, né? Então, você não vai conseguir enxergar os pontos fortes do seu processo, do seu equipamento. Você não vai conseguir enxergar os pontos de melhoria, as oportunidades de melhoria, se você não tem as condições de base ali do equipamento. Como que você vai. Você não sabe de onde vem o vazamento, você não sabe de onde vem aquela fonte de sujeira, você não sabe o que você tem que inspecionar, quais os parâmetros. Então, o TPM, junto com o 5S, vai desenvolver os operadores para essa visão. Na manutenção autônoma, à medida que você vai implantando os passos, no step 4, 5, você tem o desenvolvimento do operador em 4 níveis, onde ele já começa a conseguir identificar anomalias, identificar os defeitos, até o nível que ele consegue eliminar aqueles pequenos defeitos. Consegue fazer manutenções autônomas da máquina que vão eliminar aqueles defeitos, não vão deixar gerar. Né? E primeiro você vai agir reativamente ali nos primeiros steps, de 1 a 3, 4, 5 o 6 você vai agir preventivamente, o 6 e o 7 proativamente. São a forma de implantar, né? sim, eu acredito, Túlio, que dá pra gente falar um pouquinho mais sobre os pilares do TPM. Acho que dá tempo da gente abrir um pouquinho mais aí. É, o TPM, eu vou falar aqui, total, o que, que quer dizer o total? Quer dizer que todos os colaboradores são envolvidos nas atividades com o objetivo de eliminar as perdas, os acidentes, os defeitos. O objetivo do TPM é zero falha, zero, zero defeito, zero acidente, zero perda, né?
O Productive são as ações que são realizadas enquanto a produção é contínua, a produção não pode parar, ela tem que ser contínua. Então, os problemas na produção têm que ser minimizados. Você tem que atuar ali para que todos os problemas sejam minimizados. E o maintenance, que é a manutenção, é manter uma boa condição do equipamento, reparando, limpando, lubrificando, inspecionando. Aí vai entrar todas a manutenção autônoma, manutenção planejada, a manutenção para qualidade. E falando um pouco de cada pilar. A manutenção autônoma está relacionada principalmente às atividades que os operadores fazem de seus equipamentos, como limpeza, inspeção, lubrificação e reaperto. Essas são as 4 atividades básicas da manutenção autônoma. O objetivo da manutenção autônoma é manter as condições de base do equipamento, que são limpeza, inspeção, reaperto e lubrificação. A manutenção planejada, que já é executada pelos manutentores, então é um foco mais preventivo, com rotinas de inspeção baseadas no tempo ou na condição, que aí entra a manutenção preventiva e a manutenção preditiva, de acordo com o seu equipamento, seu componente, A, B ou C, você vai definir esse tipo de manutenção, tem todo um estudo atrás disso. Aí tem o pilar também, treinamento e educação, que refere à aplicação dos treinamentos técnicos e comportamentais para desenvolver as equipes, desenvolver o operador, principalmente nos quesitos de liderança, flexibilidade e autonomia. Tem a gestão antecipada ou controle inicial. Cada lugar fala de um jeito, mas o que é esse pilar? São todos os históricos do equipamento, os equipamentos similares, analisados ainda quando é um projeto, para você fazer um novo equipamento. Você quer construir um equipamento novo, já com níveis de confiabilidade, de disponibilidade maior do que aquele que você tem. Então, esse pilar ele vai aprender com tudo aquilo que você já passou para poder implantar nos novos equipamentos, que chama controle inicial ou gestão antecipada dos equipamentos. Aí tem a manutenção da qualidade, que é voltada para a qualidade do produto e a capacidade de atendimento do equipamento, a demanda da confiabilidade dos equipamentos e da manutenção. Você ter um equipamento que produza produtos sem defeitos, esse é o objetivo da qualidade, você ter os padrões de qualidade, os padrões a ser seguido. Saúde, segurança e meio ambiente, tem o foco na melhoria das condições, da higiene do operador, reduzir os riscos de acidente, eliminar os possíveis riscos, os possíveis acidentes que possam acontecer na máquina. E tem o TPM administrativo, o TPM Office, que é o apoio administrativo, né? Ele se baseia em organizar e eliminar os desperdícios das rotinas administrativas. Você acaba tendo perdas em rotina, às vezes você não tem padronização, e isso acaba interferindo lá no chão de fábrica. Tanto que o 5S ele é feito não só no chão de fábrica, mas também é feito nas áreas administrativas. Os 4 objetivos específicos da metodologia do TPM é a eliminação dessas grandes perdas, ter um sistema de manutenção autônoma, ter um sistema também de manutenção planejada, sistema de manutenção preventiva, e educação e treinamento, né, para desenvolvimento das equipes, desenvolvimento dos operadores, com foco na liderança, na autonomia, na flexibilidade. Esse é um resumo dos 8 pilares do TPM. E o 5S vem como a base física e comportamental desses 8 pilares. Sem o 5S você não consegue desenvolver, aprofundar nesses 8 pilares. Tá, você acredita que a implantação do TPM é essencial o apoio da autodireção ou não? Sim, vem de cima, né? Vem top-down. Na implantação do TPM, os primeiros passos da implantação, um deles é o apoio da alta direção e a alta direção, o anúncio pela alta direção que está sendo implantado, que vai ser implantado, como vai funcionar, o porquê de implantar o
TPM. Então, a alta direção é muito importante e aí vem os líderes, os supervisores, que tem que disseminar isso por toda a fábrica, né? Até chegar no nível operacional, que são os operadores. Acredito que é a mesma coisa que o 5S. Sim, Sabe o que eu ia perguntar, Doris? Você tem algum case que você pode contar com os ganhos que teve com a implantação do TPM? eu participei ativamente, eu fui líder de manutenção autônoma na fábrica da Magnete Marelli. É na verdade, lá era o WCM, mas o WCM e o TPM tem só uma diferença que o WCM tem alguns pilares a mais. Mas a base, a estrutura é a mesma. Manutenção autônoma, os pilares os passos são os mesmos. Eu fui líder do pilar de AM. Nós tínhamos a máquina piloto, a máquina modelo, com até o step 3 que são os primeiros steps, e estávamos implantando o Step 4, que já é a inspeção para qualidade, inspeção onde você vai desenvolver o seu operador para que ele faça a inspeção do produto, consiga. E o case sucesso, por ser também máquinas similares, nós conseguimos ter uma grande expansão do 5S, da manutenção autônoma para 3 ou 4 máquinas, eu não me lembro agora a quantidade, já de tudo aquilo que nós tínhamos aprendido na máquina modelo, conseguimos expandir para as máquinas de expansão, as máquinas, o restante das outras máquinas. E foi num tempo muito mais curto, porque nós já aprendemos ali na máquina modelo, já sabia quais as oportunidades de melhoria, as dificuldades que teríamos, então foi bastante interessante. Na época, por exemplo, o WCM ele tem pontuação, nós conseguimos manter o ponto da manutenção planejada, da manutenção autônoma. Isso foi muito, muito bacana na época de eliminação de fonte de sujeira. Era um processo muito processo de soldagem na época que eu trabalhava. Então, é um processo assim, muito sujo, que gera muito resíduo, e nós conseguimos os 3 primeiros steps, é muito difícil de você eliminar fonte de sujeira, respingo de solda. Foi um caso muito interessante para fazer as proteções, fazer as calhas aonde já eliminar os respingos de solda, já cair num só lugar para o operador fazer a rotina dele de limpeza, de inspeção. Foi muito bom isso. E como que você vê o TPM dentro do Lean? Ele tem dentro o, o Lean é reduzir os desperdícios, né, os 7 desperdícios, e o TPM tem as suas grandes perdas, as suas 6 ou 7 grandes perdas. Deixa eu até pegar elas aqui, que eu já falo quais são de cabeça. Aí ele O... tem essa. Oi? Não, pode falar. Aí a relação, né, o, o TPM ele usa o equipamento como seu material didático ali, como seu para você aprender. O TPM ele é mais voltado para o equipamento, né, redução dos desperdícios voltado para o equipamento. O Lean já é voltado para todos os desperdícios. Então, você consegue trabalhar com os dois ali, fazer essa ponte entre TPM e Lean. O Wagner está falando, paradas não planejadas. Qual que é o impacto que tem a empresa que não tem um TPM e tem esse tipo de problema? Repete para mim, por favor. O Wagner tá falando aqui, ó. Paradas não planejadas. Sim. Equipamentos que geram retrabalho. Como que você vê isso assim? Parado não planejado, você tem que atuar, tem que ser atuado lá no pilar de manutenção planejada, manutenção profissional. O que é o pilar de manutenção profissional? Você vai entender, primeiro você vai restaurar suas condições originais do equipamento,
E no segundo step, você vai fazer a análise das suas quebras. Você vai entender a causa raiz de todas as suas quebras, se ela foi uma quebra, por que teve aquela quebra, se foi uma quebra relacionada à mão de obra, se foi relacionado a material, se foi relacionado à máquina mesmo. E você tem que eliminar elas para você não ter essas paradas não programadas. Então, o pilar de manutenção planejada é nesse foco de eliminar essas quebras, essas paradas não planejadas. Se você E aí onde que o 5S entra? Nos primeiros S lá, limpeza, organização, padronização. Se você não tem o 5S implantado, você não consegue identificar a sua causa raiz das suas paradas. E no terceiro step, já da manutenção planejada, você vai criar os padrões de manutenção com foco em eliminar essas, não ter mais aquelas paradas não planejadas. O step 2 você analisa e toma as contramedidas para que não volte a ocorrer. Se voltou a ocorrer, é porque você não fez uma análise correta da sua quebra, você não identificou corretamente a sua causa raiz. E eu acredito que tudo isso impacta direto no OI, né? É, se você tem uma máquina parada, se você tem uma parada não programada, vai diminuir sua disponibilidade, que vai cair vai diminuir a sua produção, você não vai conseguir produzir naquele tempo. Então, vai diminuir sua disponibilidade, a sua performance e seu OE vai, consequentemente, vai reduzir. O que não é que a gente quer, né? Nós queremos que sempre chegue ao máximo. Sim. Eu trabalhei numa empresa, era estagiária de qualidade. E tinha os cronogramas, né, de manutenção preventiva para ser seguido. Só que eles não seguiam, né? Então tinha máquina que era para fazer manutenção, fazia um ano já e não fazia. Só que como a gente trabalhava para a montadora, né? Você conhece mais, Uhum. dava algum problema na peça, eles queriam todos os relatórios, todos os cronogramas que a prova, né, que a gente tinha realmente feito o cronograma, que a gente tinha realizado as manutenções. Só que assim, o dono da empresa ele não via a importância de fazer a manutenção das máquinas, né? E eu acredito que a maioria das empresas é assim. Os donos não vê, eu tenho essa dificuldade hoje, que eles não veem a importância de fazer a manutenção preventiva, sabe? Eles só falam, mas se quebrou é porque tava ruim. Então, é só corretivo, assim, sabe? No começo do ano, eu fiquei 2 semanas com máquina quebrada. Isso é um Com duas período. máquinas quebradas. 2 semanas, parada, assim, parada mesmo, né? Não tinha o que fazer, era uma placa que só só uma distribuidora X arrumava essa placa. E ele tem o tempo deles, né? Como só eles arrumam, eles colocam o tempo que eles quiserem. E a gente ficou na dependência dessa peça chegar, né? Poxa, eu falei, por que não a gente não pode, né, implantar uma manutenção, um cronograma de manutenção preventiva? Eu acho que eu até perguntei alguma coisa pra você, se tinha alguma planilha, alguma coisa assim. Por causa disso, a gente ficou 2 semanas com máquina parada, né? Duas máquinas paradas que eram Eu lembro dessa praticamente. época. Então. Que era praticamente o que rodava a fábrica, assim, entende? É sorte que a gente tinha um pessoal de férias, então. O seu custo que você teve de máquina parada foi muito maior do que se você tivesse agindo preventivamente, se você tivesse um cronograma ali de preventivo. Por exemplo, esse Exatamente. que você falou que ela praticamente roda toda a fábrica. Ela provavelmente teria um sistema de manutenção preditivo, que é você acompanha na condição do equipamento, não no tempo, de acordo, o Paulo acabou de falar aí da criticidade, né? De acordo com o tipo da criticidade do equipamento, se ele é A, B ou C, você vai definir. Então, esse equipamento provavelmente ele seria uma manutenção preditiva nele. É um equipamento A, que a fábrica toda depende dele. Tem todo
Aí você deu um exemplo muito bom de onde que o custo de máquina parada é muito maior do que Sim, o custo de manutenção preventiva, né? exatamente. E assim, não é só a máquina parada, você teve que pagar ainda para consertar a máquina, né? Então você tem um custo, você tem um custo de ociosidade, porque o cara que trabalha na máquina, ele não vai mais trabalhar porque está quebrada, né? Você tem um custo da máquina parada, você tem um custo de consertar a máquina, o custo do operador, o custo que ele está gerando por ele não estar fazendo o que ele tem que fazer, né? Então, o custo da minha peça vai ser muito maior, porque eu vou demorar muito. Oi? Tá me ouvindo? Oi, voltou. Assim, É, então, o Paulo que falou sobre MTBF, são dois indicadores da manutenção do TPM. Os três principais indicadores do TPM são o OEE, o MTBF e o MTTR. O OEE, que é a eficiência global da máquina, tem os três pilares, qualidade, performance e disponibilidade. E tem o MTBF, que é o tempo médio entre falhas. A ideia desse indicador, quanto maior ele for, maior o seu número de horas, melhor, que é o seu tempo entre falhas. E o seu MTTR, que é o tempo entre reparos, seu tempo de reparo. Quanto menor ele for, melhor para você. Ou seja, sua manutenção está conseguindo executar a atividade rápido, fazer o equipamento voltar em menos tempo, tem menos hora parada. Aí o que, que é? O MTBF alto e MTTR baixo. Esses são os objetivos desses dois indicadores. sim. E uma coisa puxa a outra, né? Às vezes as empresas pensam, mas é só um cronograma só preventivo, preditiva, não precisa disso, né? Só que assim, na verdade, o que eu vejo, tá? A maioria das empresas não sabe o custo que ela tem, não sabe o valor de custo de produção, não sabe o valor de custo de hora, não sabe. Ela imagina um X, né, que tem um funcionário X, pega o salário dele e imagina que o custo da produção seja só aquilo e pronto, acabou. Só que não é assim, né? A gente tem um monte de custos aí por trás que a gente precisa, né, ser levado a sério, ser considerado, né? Então, na verdade, a manutenção, o plano de manutenção é, é mais um planejamento, né? De redução de custos, porque lá na frente eu falei, eu fiquei indignada, ficou 2 semanas, eu fiquei, puxa, sabe, por que não fiz isso antes? Por que a gente não pensou nisso e tal? E então, o meu custo foi muito maior do que eu tivesse feito todas as preventivas, as preditivas. Embora, por exemplo, eu trocasse um óleo que às vezes não precisava nem trocar, mas eu tenho que trocar, né? Porque tá no cronograma e tal. Então, meu Uhum. custo seria muito, muito menor, mesmo eu trocando todos os possíveis coisas que não precisaria trocar, mais do que essas 2 semanas de máquina parada que eu tive, né? Então, No você tem gráfico do seu contradido entre preventiva e corretiva. No início da preventiva, você vai ter um alto custo, porque você está implantando ali, você vai fazer várias trocas, está definindo ainda período. Então, você vai ter um custo elevado no início, mas esse custo seu vai abaixar à medida com o tempo. E depois, de acordo com a criticidade do equipamento, você vai implantar a preditiva. Então, esse custo seu vai sempre reduzir. Já na corretiva, a hora que o seu custo ele é sempre elevado. Eu tenho depois a curva aqui, eu acho, e te mando para você mandar para o pessoal essa curva dos custos da preventiva, da corretiva. Isso é muito claro você ver lá. Por que que você tem? Quando você vai implantar a preventiva, primeiro você vai definir lá a troca do óleo a cada um ano. Só que na medida que você vai implantando o TPM, você vai implantando os pilares, por exemplo, de manutenção planejada, nós estamos falando, né, de manutenção profissional, troca do óleo. Hoje o seu ciclo é um ano. Mas você pode fazer estudos lá no Step 4, que é a extensão de vida útil dos equipamentos, você vai fazer estudos para você estender essa vida útil
do, do seu componente, do seu óleo. Aí era um ano, então você fez um projeto, um rolamento durava 6 meses, você fez um projeto que agora vai passar a usar, vai trocar a cada um ano. Então você já consegue aumentar esse intervalo da preventiva. E Sim, depois, de acordo, você vai vir com a preditiva, que aí você vai conseguir se basear na condição do equipamento. Você vai trocar somente quando ele chega chega perto da falha potencial, da falha funcional. Você vai trocar ele antes dele quebrar. Então, às vezes as empresas acham que vai ter um custo muito grande, realmente tem no início da preventiva, mas depois esse custo ele baixa, você consegue reduzir esse custo com o tempo. Já a sim. corretiva você tem parada de máquina, você tem que reparar ali, às vezes você vai pagar até mais caro para fazer uma peça, não tem a É peça quando é acha a importada, então peça. o custo é muito alto da corretiva. Você pode É, aplicar corretiva em equipamentos que não sejam prioritários, que sejam críticos no seu processo, né? Mas nos sim. equipamentos críticos você vai Que não ter que ter impacta uma diretamente, manutenção. né? Uhum. Tem, E tem todo esse estudo por trás que muitas pessoas não veem isso na manutenção, né? Ainda entende que a manutenção, o sistema, é somente trocar peça, né? Hoje não existe isso mais. A manutenção é uma função estratégica, o TPM é uma função estratégica dentro da sua empresa. sim, Eliminação de custo, redução de desperdício. eu acho importantíssimo. E numa outra empresa que eu trabalhei, não fazia manutenção, né? Como eu falei, a gente só fazia a parte burocrática para mandar para as montadoras, porque tinha ISO, mas não fazia. A gente só colocava que fazia, mas eles não faziam. E aí uma vez deu um problema em uma peça, olha que BO. Deu problema numa peça porque não fizeram a manutenção num dispositivo. Era coisa de milímetro, era muito fechada a medida, mas deu. E aí, montadora, como elas são muito legais, elas devolveram tudo, assim, né? E eles devolvem mesmo, sem dó e nem piedade. Eles devolveram o lote todo, assim. E teve Uhum. maior prejuízo, né? E aí eu trabalhava muito com as 8 disciplinas, né? Pra gente pegar a causa raiz e aí a gente tinha que fazer pipap e depois mandar pra montadora por que tinha acontecido aquilo. E aí a gente foi ver. Era um dispositivo que não tinham feito a manutenção, que estava lá no cronograma e não tinha feito. Se tivesse feito, não teria devolvido, sabe? Eu lembro que era um caminhão fechado, assim, de um monte de peças, e eles devolveram todas, né? E quanto que Eles vão custou devolver isso, todo o né? Só lote. por não, né? Uhum. Aí entra o pilar, né, de educação e treinamento, né, para conscientizar os técnicos, conscientizar a manutenção, por que que tem que fazer aquela atividade, por que que tem que seguir aquele checklist, fazer aquele padrão. Aí e entra o papel Sim, do 5S, né, sim, a com autodisciplina, né? isso, com a autodisciplina. Você mantendo as suas condições de base, o Diego aí tinha falado, por exemplo, você consegue aumentar 25% no seu resultado, na sua produtividade. Então, são atividades que parecem que não tem resultado, mas tem um resultado muito grande. É verdade. Ontem eu tava falando com o Wagner, Wagner tá aqui, ele até fez uma pergunta, eu vou falar. É, e a gente tava falando exatamente isso, né? De Quanto que, é, quanto que aumenta a produtividade com a implantação do 5S, né? E aí, o Wagner falou de 20 a 30%, assim, sem reclamar, né? Sem forçar, Sem nenhuma, só sem fazendo o forçar, sem básico nenhuma nesse dia. análise profunda aí, exatamente por isso, porque a gente faz o básico bem feito, né? E no 5S, a gente elimina já muito desperdício, né? Assim como o TPM, né? Mas assim, sem o 5S não dá para implantar o TPM, exatamente por isso, né? Precisa ter esse- essa parte comportamental, essa parte de treinamento, esse hábito, né, das pessoas, né? Porque igual essa empresa não tinha 5S. Então, era muito. Eles não se conscientizavam daquilo, sabe? Que o problema que era aquilo. Né? Então, tá tudo bem. Mandou as peças, tipo, eles ficavam putos e tal, mas, tipo, não vai fazer manutenção, entendeu? Só vai fazer a corretiva e pronto, acabou. Então, eu acredito que o 5S é muito importante para essa consciência, né? Igual você falou no começo.
O 5S ele vem com essa consciência, né, de a importância, o comportamento, o hábito, a autodisciplina. Quando isso está bem calcificado, a gente implanta o TPM porque é muito mais fácil as pessoas entenderem e assimilarem. Por que que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou limpando uma máquina, né? Não é minha obrigação, mas assim, se a gente implantou o 5S, ele já entendeu o conceito, né? Por que que ele está limpando aquilo, né? É o zelo pelo equipamento dele, é o trabalho dele, ele tem que cuidar Vai daquilo. facilitar na implantação do TPM, quando ele já tem essa consciência, vai facilitar a sua implantação, vai facilitar melhorias, você enxergar a oportunidade de melhorias, e também o mais importante que eu acho, você vai ter a consciência do porquê manter, por que fazer aquilo, por que que eu tenho que manter meu equipamento funcionando, por que que eu tenho que manter as condições de base do equipamento, Sim, porque que aí vai ter esse sentimento de manter, né? Essa consciência do manter, não só fazer, mas fazer por quê, né? exatamente. O Wagner fez. Ó, pessoal, se vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar, tá bom? Que a gente vai responder. O Wagner perguntou: TPM em equipamentos e sistemas europeus versus equipamentos chineses. Algum destaque ou diferença fundamental? Tem muito também da cultura, né? Nossa cultura ocidente, ocidente e oriental. Lá no o TPM surgiu lá no Japão, tudo mais. Lá eles já têm essa cultura do 5S. Aqui nós ainda temos essa briga de cultura, de poder fazer o básico. Então, eu vejo muito por causa da cultura, do aspecto cultural. É, é igual o brasileiro, né? A parte Sim. cultural aí a gente só Quer dar um tende, né? jeitinho? Exatamente. Vamos dar um jeito, vamos amarrar uma máquina, tá tudo certo. O Vanderlei falou, o Vanderlei, ele fez um workshop comigo, a gente fez uma parceria e a gente fez, ele até postou um case de setup. Ele falou assim, só no setup com o 5S foi de 90 minutos para 45 minutos, olha só, Aí sim, tá metade, vendo? né? Você consegue, Muita coisa, eu né? fiz muito claro com o 5S, é muito. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem uma pergunta lá em cima, peraí. Voltou? Voltou. O Marco perguntou, O Paulo mandou algumas qual mensagens também. o Paulo é seguidor fiel. Ele tá em todos, Paulo. Paulo, ele trabalha na Vale, né, Paulo? Ele é líder lá, puta profissional. O Marco perguntou, qual sugestão de ferramentas para iniciar o assunto do 5S em uma pequena empresa que nunca ouviu falar sobre o assunto, até que ela se conscientize das melhorias para o seu negócio? É... Marcos, eu fiz até uma live falando sobre isso, né? Que às vezes não importa o nome da ferramenta, mas importa o benefício que ela vai trazer para a empresa, né? A gente não pode se apegar muito a rótulos, né? Por exemplo, teve uma empresa que eu trabalhei que a pessoa não sabe o que é 5S, não sabe o que é Lean, né? Então a gente vai com outros conceitos, que é a organização, a limpeza, né? É a motivação dos funcionários, o quanto de ganho que ele vai ter com isso, né? Igual ontem eu estava conversando com o Wagner, que com o 5S, de 20 a 30% você ganha de produtividade, assim, sem sofrer. É isso que o cara quer, né? É redução de custo, né? Toda empresa tá ali para vender, para faturar, para ganhar dinheiro, né? Não adianta falar que não, que tipo, tem outras coisas por trás. Não, toda empresa tá ali porque para ganhar dinheiro. Então, se você chegar no cara e falar assim, com esse programa você vai reduzir custo, você vai aumentar de 20 a 30% sua produtividade. Poxa, o cara vai falar, beleza, né? Então, é como a gente vai vender as ferramentas, né? Eu falo que eu resolvo problemas, né? Eu não me apego a muitas coisas. Eu me apego ao que funciona para a empresa. Aquilo funciona para a empresa? Beleza, não funciona? Tem outra ferramenta que funciona melhor? Cada empresa tem um objetivo, cada empresa vai ter uma ferramenta específica que vai funcionar melhor ou não, entendeu? Você quer falar Sim, sua opinião, Túlio? igual, por exemplo, dependendo da empresa, do nível do equipamento, você implantar todos os 7 passos da manutenção autônoma,
não vale a pena. Às vezes, só com os 3 primeiros passos que você implantar ali, você já vai ter os resultados que você quer, os resultados que você espera daquele equipamento. Então, a gente tem que avaliar o cenário, avaliar o processo em si, os objetivos que a empresa quer. Igual tem equipamento, você não vai gastar uma grande energia nele se ele não vai te dar aquele retorno. Não precisa de você Sim, implantar os 7 passos, implantar os oito pilares naquele equipamento. Você vai lá, faz o step 1 a 3 de manutenção autônoma, já está resultado ótimo. Por exemplo, equipamento C, máquina C, que dentro de uma linha de produção você tem A, B e C. As máquinas para o processo, máquinas que param parcialmente e máquinas que não param o processo. Você não vai implantar os 7 steps ali naquela máquina C, porque o seu benefício pode ser menor do que o seu custo. Então é, você tem que calcular isso. exatamente. O seu BC sempre tem que ser maior do que 1. Não, você não vai fazer algo que seu custo é maior do que o seu benefício. Então tem que ter todo esse estudo quando você for implantar, quando você vai fazer o TPM, vai implantar o TPM, você tem que fazer essa análise para saber se o seu benefício vai ser maior do que o seu custo. Senão, você está tendo mais desperdício, né? É, depois de tempo, né? Porque às vezes você Sim. insiste numa Despendendo coisa energia à que toa. não precisava, você poderia investir o tempo melhorando outras coisas, né? Eu acho que é importantíssima a manutenção preventiva, é, exatamente Como por tudo que a o gente Paulo falou aí, o falou. LCC. O LCC vai ser avaliado no pilar de controle inicial. Sim, isso tem que avaliar o seu tempo de vida útil, né, do equipamento. Isso é avaliado no pilar de controle inicial, de gestão antecipada. Isso mesmo, Paulo. É, bom, é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, Leandro, a gente vai salvar a live lá. Acho que vai ficar salva no Instagram. O Instagram não tá deixando disponibilizar 24 horas, já tá indo pro IGTV, tá bom? E é isso, gente. Obrigada por todos aí. Quem puder mandar, tirar um print e marcar a gente no perfil de vocês, a gente agradece, até para mais pessoas assistirem, né, e conhecerem o nosso trabalho, o trabalho do Túlio, o meu trabalho. O Túlio tem um e-book muito legal sobre TPM, é muito claro. E quem quiser também, vai lá no perfil dele. Ele tem bastante material, eu já baixei várias planilhas, um monte de material dele. Ele Deixa eu tem mandar bastante aqui. coisa gratuita. Tem meu site, quem quiser acessar. É, no site dele tem todos os materiais lá também. É muito bom o material do Túlio. Aí tem material Conheci o gratuito, Túlio tem através dos e-book, materiais dele que eu baixei também. foi através do LinkedIn. É, eu falei, poxa, tinha uma planilha lá de 5W2H, eu falei, é essa mesmo. É, E aí eu tem, conheci o tem Túlio. um canal no YouTube também que explico, falo sobre as ferramentas, sobre TPM, sobre gestão, sobre manutenção, sobre as ferramentas de melhoria contínua. Tem muito material lá bacana para quem Tem. quiser. O Túlio tem bastante conteúdo. Quem puder, vai lá no perfil dele, que ele tem muita coisa muito legal mesmo, de forma gratuita mesmo, pra transbordar esse conhecimento aí, né, Túlio? Se quiser Então tá, conversar gente. também, se tiver alguma dúvida, estou aberto. Legal. Túlio, obrigada, viu, pela participação, obrigada pela disponibilidade. Espero ter agregado aí na vida das pessoas que assistiram. Tenho certeza que seu conhecimento transbordou aí para a vida das pessoas, tá bom? Foi ótimo. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom poder conversar com as pessoas e poder fazer essa troca de conhecimento, né, experiência. Sempre bem-vindo. Legal, gente. Tchau, boa noite para vocês e muito obrigada. Tchau, boa noite. Tchau.